Você já esteve em um ambiente na sua vida e sentiu que ele nada se relacionava com outra área da sua vida? Por exemplo, sentiu que você é um com seus amigos e sentiu que você é outra pessoa no trabalho. Talvez você seja até mais desanimado, mais estressado no trabalho, enquanto com seus amigos você está mais alegre. Muitos vão achar que isso é apenas uma diferença de ambiente. Afinal de contas, todo mundo gosta de estar mais com os amigos do que trabalhando, via de regra. Mas quando a gente olha para outras áreas da vida, a gente vai percebendo que o problema não é só o ambiente. Por vezes a pessoa até gosta da faculdade, se sente motivada, tem altos planos, mas quando está com os amigos só sabe falar de, por exemplo, amenidades. O que acontece na maior parte de nós é que nós vamos aprendendo a separar as nossas vidas. Perceba você, provavelmente você passou por isso e aqui não vai nenhuma indireta a ninguém, a nenhum amigo, nenhum familiar, nem nada. É só uma descrição de um fenômeno que eu acompanhei ao longo de vários anos atendendo como psicoterapeuta. A maior parte de nós sai de uma festa de família, sai de uma festa de amigos e tem alguns familiares nossos que fazem comentários sobre outros. Por exemplo, você está lá com um grupo de, sei lá, teu primo, se divertindo e tal, todo mundo tá brincando, depois você vai com outro primo seu e esse primo começa a falar do teu primo. Mas quando eles se encontram, eles se tratam de uma determinada maneira. Então você vai aprendendo desde pequeno, aí criando uma série de camadas, de maquiagens, de máscaras, para se envolver e para se relacionar com as pessoas, e a gente pouco a pouco vai achando que isso é normal, que isso é assim que a coisa deve acontecer. Ou você vai acostumado a ver aquele cara que no ambiente de trabalho, quando fala com o chefe, tem uma postura mais séria, mas logo depois está falando mal, ou tem um jeito mais brincalhão que não demonstra no ambiente de trabalho. Como eu falei, a gente, talvez até esses exemplos vão falando assim, mas Mateus, não deveria ser assim, esse não é o normal. E é justamente pensando nessa situação, é justamente pensando nesse fenômeno comum nos meus atendimentos, comum com os meus alunos, que eu pensei em explicar para vocês aqui um ponto sobre o principal problema que causa essa incoerência de vida, que causa essa espécie de separação, de esquizofrenia, em que você é um em um lugar, uma pessoa em outro lugar, um fulano em um ambiente é mais alegre, outro é mais triste, e assim sucessivamente vai criando essa espécie de colcha de retalhos, né? Ou seja, você vai só costurando diversas personalidades, diversas maquiagens, diversas características, mas falta uma pessoa, falta ali uma coerência. Bom, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é explicar a noção de ordem. Eu sei que vai parecer filosófico demais, mas acredita em mim, eu já expliquei isso inúmeras vezes para os pacientes, para alunos, e eu vi os resultados reais disso, eu vi resultados inclusive imediatos. Porque o conceito de ordem ele é muito prático. Nós tendemos a achar que ordem é uma coisa muito material, né? Então, por exemplo, se eu vejo vários livros, se eu vejo minha cama bagunçada, eu digo que ela está desordenada. Se eu vejo a minha cama arrumada, se eu vejo as coisas arrumadinhas, eu falo, meu quarto está ordenado. Isso é uma constante. Isso é como se fosse a intuição imediata que nós temos sobre o termo ordem. Acontece que existe uma outra camada da palavra ordem que pouca gente fala e que, no fundo, a gente nunca entende. Ordem, antigamente, remetia a um grupo que produzia alguma coisa, que produzia uma espécie de formação. Afinal de contas, para a filosofia antiga, o conceito de forma era um conceito muito específico, que aparece em Aristóteles, por exemplo. Então, Aristóteles acreditava que a forma não era apenas o formato externo, mas uma estrutura interna que fazia aquela coisa ser aquela coisa. Então, vou dar um exemplo para vocês. Um copo, ele não está no vidro que faz o formato do copo, e não está na madeira que faz o copo ter o formato de copo. Quando você vê uma coisa e você chama esse objeto de copo, você está vendo tanto a composição material daquele objeto, como uma estrutura que você entende que aquilo foi feito para armazenar um líquido e você beber, por exemplo. Ou armazenar e transportar, enfim. Você percebe que não é apenas a maneira, o objeto escolhido, mas é a maneira que esse objeto se organiza. Ou seja, é daí que nasce a ideia de ordem. Só que aqui eu estou falando de ordem para um objeto, a ordem interior de um objeto. Agora, existem ambientes que possuíam essa forma. Existem ambientes que tinham essa capacidade, essa estrutura interna e produzia essa ordem. Um exemplo disso é a ordem religiosa, por exemplo, a ordem médica, as profissões. Então a pessoa entrava em um ambiente, ela recebia uma formação, ou seja, ela recebia uma forma específica que era produzida nela e ia gerar efeitos nela. Inclusive a palavra em latim que remetia à formação é a mesma palavra que é disciplina. Se você pega a palavra em latim, a palavra disciplina é uma palavra em latim que era usada para remeter a uma formação. Ou seja, daqui a gente vai começando a entender que a noção de ordem, formação, disciplina, elas não são aleatoriamente parecidas, elas não estão aleatoriamente postas com uma coisa próxima. Elas têm historicamente, inclusive, um desenvolvimento natural do ser humano, elas têm uma relação.
Como eu falei, ordem pressupõe uma forma interna e essa forma interna, ela cria uma disciplina, você cultiva ela para algo. E aqui a gente chega num outro ponto do nosso vídeo. Toda disciplina, toda formação, ela só faz sentido para cultivar algo, para produzir algo em você. Então, a disciplina, ela nunca faz sentido como uma coisa aleatória. Você não vai para a academia aleatoriamente. Você vai ou esperando produzir mais força, ou esperando produzir mais saúde, mas esperando que aquela ordem, aquela tradição, aquela forma produza em você alguma coisa. E aqui a gente consegue intuir qual é o principal problema do nosso tempo. As pessoas são extremamente anarquistas e desobedientes. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas elas são incapazes, elas são teimosas, elas são incapazes de se submeter a uma ordem e de obedecer aquela ordem, porque elas simplesmente entendem que elas têm que fazer do jeito delas. Olha, é muito simples. Eu vou dar um exemplo muito elucidativo para você, né? Mas a esmagadora maioria das pessoas... Eu vou pegar um exemplo muito prático. Assim, você pega a dieta, por exemplo. A esmagadora maioria das pessoas tem a impressão de que jamais conseguiu ter o resultado com uma dieta e você vai ver, tem sim a impressão de que é uma coisa muito difícil de se fazer. Claro, se você é um atleta, se você quer desenvolver... Tem sutilezas, de fato, se torna muito difícil. Mas eu aposto, eu já fiz essa aposta com números pacientes, eu aposto, eu duvido, a não ser que você tenha um problema de saúde muito fora da curva, que isso de fato pode existir, mas vamos pressupor que você não está nessa faixa. Se você comer apenas comidas que todo mundo pressupõe que é saudável, como arroz, carne, frango, batata, legumes e tudo mais, que você vai engordar muito. Até porque é quantitativamente impossível. Você não vai conseguir comer 2, 3 quilos de comida por dia. A não ser que você seja, como eu falei, sei lá, come pra caceta, né? Um brutamonte. Então, existe uma ordem fisiológica do seu corpo. Que se você quiser ter certos resultados, você não tem como transpor ela. O problema é que a gente insistentemente decide que a gente vai fazer as coisas do nosso jeito. A mesma coisa funciona para, por exemplo, musculação. Os mesmos exercícios que funcionam hoje são os mesmos que funcionavam há 30, 40 séculos atrás. Você pega, por exemplo, desde que o mundo é mundo, o supino reto é um bom exercício para você treinar empurradas, peitoral. Desde que o mundo é mundo, puxadas frontais são muito boas para desenvolver as costas. Desde que o mundo é mundo, remadas funcionam também para desenvolver as dorsais e assim sucessivamente. Perceba, existe uma ordem que nós não conseguimos transpor e que essa própria ordem tem uma força, ela tem uma capacidade formativa, mas que depende principalmente de uma disciplina interior, de você, eu preciso me submeter a isso para depois ter os resultados disso. Essa ordem ela não é ingênua e ela não se distribui para aqueles que não, pelo menos, desenvolvem. Esse é um principal princípio que segue toda uma linha terapêutica de você começar a aderir pequenas ordens em áreas diferentes da sua vida, mas que no fundo vão se dispor a uma ordem maior. Porque, como a gente falou, aquela fragmentação que o homem moderno vai tendo, que o homem contemporâneo sente, nada mais é do que ordens que não se comunicam, como dizia o Chesterton, né? O louco não é aquele que perdeu a razão, mas aquele que desenvolveu uma razão que só ele entende. Ou seja, o homem quebrado interiormente nunca é um homem sem ordem. É só um homem que adquiriu uma forma completamente anárquica, que não se conversa entre si. Ou seja, os ideais que ele cultiva de saúde nada tem a ver com os ideais que ele cultiva de trabalho, que nada tem a ver com os ideais que ele cultiva de família, que nada tem a ver com os ideais que ele cultiva sobre felicidade, e assim sucessivamente. Ou seja, ele vai criando várias ordens que não se comunicam entre si e vai criando uma fragmentação e como se todas elas disputassem entre si. Essa ordem ela só é possível se você entende que ela precisa vir desde cima e desde cima ela vai, como que eu posso falar, transbordando para diversas áreas da sua vida. Então, o homem ele adquire um sentido, uma ordem de religião, um sentido transcendental. Daqui a pouco ele começa a desenvolver uma ordem para os seus outros relacionamentos, para os relacionamentos de maneira geral, depois para cada relacionamento específico, depois para o cultivo do seu corpo, depois para o cultivo das suas especificidades individuais, sei lá, cultivo financeiro, assim sucessivamente. Então, a principal tese é que você não pode se distanciar de uma ordem capaz de dar um sentido geral, uma forma geral para a sua vida. Quanto mais você vai fragmentando ela e não tentando correlacionar, mais você vai criando uma divisão interior. Eu sei que parece muito distante, porque no fundo eu estou falando com uma câmera, eu não estou falando com alguém na minha frente. Na prática, né, na clínica ali, eu consigo aplicar isso para a vida de cada um. E esse é o grande problema quando você tenta buscar soluções de maneira geral, né, uma pessoa que não está vendo você. Mas eu tenho certeza absoluta que essa mera noção de disciplina, ordem e formação, elas são capazes de orientar e você pelo menos tem agora uma nova ferramenta para fazer um exame da sua própria vida.
Tenho certeza absoluta disso. Se essa explicação foi interessante para você, eu te convido a conhecer um meu método terapêutico. É um método de terapia existencial que eu desenvolvi ao longo de 5 anos dessa prática. Não é um método que une apenas conceitos de psicoterapia, mas une conceitos de filosofia, conceitos inclusive até de medicina, que é meu atual curso. Eu te convido a conhecer aqui embaixo no link da descrição, também vai ficar no primeiro comentário fixado. Não esquece de mandar esse vídeo para 2 outros amigos, como o nosso acordo de sempre. É assim, ó, 2, beleza? Eu te espero do outro lado. Fica com Deus e até o próximo vídeo.